Livro de Salmos, Salmos de número 120, vai nos dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Aleluias. Esse salmo, querido, o salmo de número 20, é um salmo muito pequeno, né? De poucos versículos, 7 versículos a saber, mas é um salmo que o salmista ora para que seja livre dos mentirosos e caluniadores. E quantas pessoas, querido, hoje já não estão na casa do Senhor, já não estão assíduos, congregando em uma determinada igreja, porque foram feridos, foram atingidos por línguas felinas, línguas perversas, pessoas que emprestaram a sua vida para poder denegrir a imagem de alguém. O Salmo 120 é um salmo de degraus, é um salmo que Davi compôs, tanto o 120 como o 121, pouco depois da morte de Samuel. Porque ele fez esse salmo? O afastamento deste piedoso homem de Deus, quando Deus leva o grande profeta Samuel, Davi estava temeroso agora, Davi estava preocupado que agora, não tendo mais esse referencial, esse baluarte de Deus ali, junto com ele, ao lado dele, regendo ali o povo, porque era um profeta muito conceituado, então ele via uma grande perda, né? Davi sentiu essa perda, Davi sentiu, querido, que as coisas não seriam mais como antigamente. Ele reconheceu que a influência restritiva de Samuel fora removida. Ele percebe que na morte dele, essa influência que não deveria acabar, ela foi removida agora, e que Saul perseguiria com maior fúria, com maior veemência. E quantas vezes, amado, não somos também perseguidos, quantas vezes não somos afrontados veementemente pelo adversário. Nós, querido, constantemente a igreja do Senhor é atacada, mas saiba de uma coisa nessa manhã: ainda que Deus levou para longe alguém a quem você se apoiava, alguém, aí eu estou falando humanamente falando, porque nós cristãos sabemos que o nosso apoio, a quem nós devemos confiar, é somente um a Ele. E tem momento, querido, que Deus permite que alguma circunstância aconteça para que a gente aprenda a confiar somente nele. Aleluia. O salmista, ele vai dizer: um confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu não sei o que Deus tem tirado da sua vida nessa última hora, eu não sei, querido, o que tem te faltado nesses últimos dias, mas saiba de uma coisa, que Deus nessa manhã está dizendo para mim e para ti: confia somente em mim, ainda que o inimigo se levanta veemente
para te destruir, ele não irá conseguir, minha amada, ele não irá conseguir, meu amado, porque do seu lado há um Deus que nunca perdeu e nem perderá a batalha. Não, não. Davi reconhece que a perda era grande, mas Deus mostra para ele que estava do lado dele. E aí ele começa o salmo dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Literalmente, ele responde a Davi. O Senhor não só ouve, como responde as orações de acordo com a sua infinita sabedoria. Se as orações suas não têm sido respondidas ainda, aquieta o seu coração. É porque às vezes pedimos coisas e a nossa visão é limitada, mas a sabedoria de Deus é infinita e Ele sabe a hora certa de se pronunciar e tomar, querido, atitudes e tomar agora a rédea dessa situação e te entregar a vitória. Davi, na angústia, ele clama ao Senhor. Que angústia tem invadido a sua vida? Que pessimismo tem adentrado na sua história? Como tem estado sua vida familiar? Como tem estado sua vida conjugal? Como tem estado sua vida sentimental? Querido, como tem estado sua vida financeira? E a principal de todas, como tem estado a sua intimidade com Ele? Quem sabe o texto não diz isso, mas Deus tira Samuel no momento que quer ensinar Davi a confiar mais ainda nele, se entregar mais ainda a sua confiança naquilo que os olhos dele não podiam ver, naquilo que os ouvidos dele, querido, poderia esperar ouvir a voz de Deus. Sim, sim. E aí ele diz: olha, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele te ouviu. Sabe por que você está aí nessa manhã? Principalmente você que me assiste e me ouve pela primeira vez ao vivo. Sabe por que você está aí? Porque Ele te viu quando aquela lágrima rolou na sua face. Meu Deus, Ele viu, querido, quando com os lábios você sorriu, mas o seu coração está todo destroçado. Ele ouviu, querido, o seu clamor, minha amada. Ele ouviu quando aquela lágrima, ainda sem palavras, você achou que atingiu o chão, mas foi colocado diante do cálice da glória dele. E ele nessa manhã, ele vem ao teu socorro para te dizer: filha, filho, eu te ouvi. O interessante, querido, não é nós sabermos que Deus nos ouviu, porque nós temos ciência que Ele nos ouve. O problema é entendermos se nós temos ouvido Ele. Se nós temos ouvido Ele. Às vezes, entramos em algumas situações que nós procuramos com os nossos próprios pés, com os nossos próprios entendimentos. A Bíblia vai dizer o seguinte: de que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado, das suas próprias atitudes. Tomamos decisões, e depois que tomamos, lembramos de orar e falar assim, e pedimos ajuda e oração. Ora para ver se é de Deus. Me ajuda para mim perceber se isso é de Deus para a minha vida. Querido, eu vou te dar um segredo que eu aprendi nos meus primeiros caminhar. Aquilo que é de Deus para a sua vida não te rouba da comunhão dele, não te rouba da presença dele, não te rouba do bom-estar do corpo dele. E aí tomamos certas atitudes, e Deus tem usado pessoas para poder
nos colocar de volta no caminho da brecha, no caminho da palavra, e achamos que estamos sendo criticados, que estamos sendo ali açoitados. Tadinho de mim, não, querido. Deus é como um filho, é como um pai, quando corrige um filho, e muitas vezes o filho comete o erro, mas quando o pai vai falar, o filho não quer ouvir, mesmo estando errado, e aí chama aquele pai de mal educado, chama aquele pai de ignorante, chama aquele pai de incompreensivo. O pai não é incompreensivo, o pai ama demais, por isso que ele te afronta e te confronta com a verdade. Sim, com a verdade. Então devemos definir, querido, o que é língua enganosa, ou quando é a voz de Deus trazendo correção pelo erro que eu cometi sem consultá-lo antes. Eu erro para depois consultar, e depois que eu erro, eu não quero ser afrontado por Deus, corrigido. E pensa bem que Deus não vai mandar um querubim vir cá. O querubim que vai te confrontar é um comedor de feijão como esse que te fala. É um homem, uma mulher que habita no santuário do Altíssimo, que anda com a sua vida pautada na palavra do Senhor. Sim, é um ser humano que vai ser usado por Deus para te falar algumas coisas. Então, como eu sei, pastor, que uma coisa é de Deus para mim ou não? Aquilo, querido, que te tira da comunhão, aquilo que te tira a paz, aquilo que te afasta do caminho bíblico. Não preciso nem orar, querido, nem buscar uma revelação de Deus. A palavra diz isso. A palavra diz isso. A palavra vai dizer tão sério. Certa vez Jesus estava ensinando, e quem chegou do lado de fora, ele ensinando, ele pregando, ele falando do amor do Pai, chega sua mãe e seus irmãos e manda chamar ele. E qual é a resposta de Cristo para eles? Minha mãe e meus irmãos são todos esses que ouvem a minha palavra e a praticam. Então ele estava dizendo, olha, ninguém pode me tirar da presença do meu Pai, ainda mais quando eu estou revelando o meu Pai para as pessoas. Eu não tenho tempo. Quando eu estou com meu Pai, eu estou com meu Pai. Aí, lá na frente ele vai dizer, aquele que não aborrece pai, mãe, gato, cachorro, papagaio, por amor de mim, não tem parte do meu reino. Aonde, querido? Amo a minha família, os meus familiares, mas acima dele, o meu amor maior é por Deus. Nada pode me roubar da presença, de estar na presença, em adoração ao meu Deus. Então Davi está dizendo, olha, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras. Quantos, querido, galanteadores com os lábios enganosos, galanteadoras com os lábios de veludos, têm tirado vidas da presença do Pai. Então Davi aqui está sendo perseguido, está sendo caluniado. Uma coisa, querida, é você não dever ser caluniado, era o caso de Davi. Outra coisa é você dar motivo das pessoas falarem simplesmente o que você tem praticado, que não é mentira, que não é calúnia. Então temos que aprender isso nessa manhã. Será o que estão falando não é eu que estou dando motivo? Agora é duro quando eu não dou motivo e a mentira, os lábios enganosos se levantam, os lábios fraudulentos se levantam. E como dói, querido, já passei por isso.
Dói muito. Dói muito. Então nessa manhã, preste atenção. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. A minha alma bastante tempo. Aqueles que se dedicam, querido, a servir a Deus nesse mundo cheio de indivíduos alheios a Ele e aos seus princípios, são perseguidos por ódio, vitupério e falsidade. Se você tem perseguido porque ama a verdade, você tem sido caluniado porque você pauta sua vida na palavra do Senhor, você é um bem-aventurado. Existe rebeldes religiosos, formais e fanáticos, propagam baixas, incriminações e boatos caluniadores dos fiéis servos de Deus. Sim, existe. Era isso que Davi estava se deparando. Era com isso. Quantos zombadores, críticos e acusadores se levantam contra os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Quantos? Vemos isso todos os dias. Vemos isso. Aleluias. Sempre existiram isso, querido. Pessoas ciumentas, pessoas críticas que tentam nos abater. Só que nós temos que estar com a nossa vida pautada no Senhor. Estamos neste mundo, longe da pátria celestial, rodeado de indivíduos que não, aleluias, que são agentes declarados do mal. E quem sabe você está enfrentando e passando por isso. Mas saiba, querido, que o teu Deus é contigo, que o teu Deus é na sua vida. Aleluias. Estamos, querido, no mundo regido por filosofias antibíblicas, até mesmo de quem se diz cristão. Numa cultura desprovida de princípios do reino de Deus. Sim, ontem, ao ensinar, ao discipular, eu falava sobre isso. O reflexo da igreja hoje é o reflexo de uma família desestruturada. Sim. Olha para você ver. Nós temos na mente, Jesus apresentou Deus como Pai. Como é que um filho trata um pai hoje? Como é que uma filha trata um pai hoje, uma mãe? Para observar como é que os filhos tratam os seus pais hoje. Você tem que falar uma, você tem que falar duas, você tem que falar três. Antigamente, os pais falavam com a gente só de olhar. Meu pai mesmo, quando ele olhava para mim, eu sabia se eu iria apanhar ou não, se o troço ia estreitar para mim ou não. De repente você é dessa época também. E aí, o que acontece, querido? O que acontece? Acontece o seguinte: do mesmo jeito, você fala com o filho uma vez, você fala duas, aí você fala, fulano, o que é? Aquele grito de que é, não é mais senhor, senhora. É da mesma forma que nós tratamos os nossos pais, é que nós temos tratado com Deus. Como é que uma esposa trata o seu esposo hoje? Para pensar.
nós denominamos a igreja como noiva de Cristo. O que Jesus Cristo espera de uma noiva? Que ela seja fiel, que ela seja pura e que ela seja virgem. Querido, os nossos relacionamentos cotidianos são ruins. Por isso que o nosso relacionamento com Deus tem ido de mal a pior. A noiva, ela não é submissa. Quantas esposas manda mais do que o esposo? Não reconhece a figura do esposo como autoridade de Deus para um lar. E quantos esposos não reconhecem que as esposas são a parte mais frágil? É por isso que eles tratam a igreja, tanto a esposa trata Deus de qualquer maneira, como o esposo trata Deus de qualquer maneira. O reflexo, o padrão de família hoje é o padrão de igreja fraca e sem respeitabilidade pelas coisas santas, porque não há dentro do padrão de família hoje respeitabilidade pelas coisas corretas. Sim. Para basear, querido. A sua vida espiritual está da forma que está, é porque você trata o convívio social seu, do seu dia a dia, com pessoas, do mesmo jeito que você trata as pessoas, é que você está tratando Deus, da mesma forma. Já virou hábito, já virou rotina, tratarmos o esposo de qualquer maneira, tratarmos a esposa de qualquer maneira, os filhos nos tratar como pais de qualquer maneira, os pais tratar o filho de qualquer maneira, e assim se reflete dentro da igreja. É assim que acontece. Por isso igrejas cada dia mais fracas, por isso igrejas cada dia menos caminhando com passos largos em direção contrária do que o pão nos apresenta. É por isso que os filhos têm mais prioridade do que Deus. É por isso que nós inventamos umas mentiras, cedendo, pais que não sabem falar não com filhos, mas sabem falar não com Deus. Pais que fazem tudo que o filho quer, mas em compensação não fazem tudo que Deus quer. Que aceita, mesmo sendo cristão, aceita namoros ilícitos dentro de casa, bebidas, coisas que a Bíblia abomina. Ou a minha casa não é extensão, ou a minha casa não é morada de Deus também, não é lugar santo. Temos que rever, querido, certas coisas. E então, as pessoas que querem viver uma vida correta, muitas vezes é mal interpretado, mal quisto, mal querido, proliferando mentiras contra ele. Então Davi está dizendo aqui, olha, a minha alma bastante tempo habitou com que detestam a paz. E quantos irmãos têm habitado com pessoas que detestam a palavra da verdade? Isso não estou falando de membro não, irmão, estou falando, eu venho lá do altar até o congregado. Estão tudo nivelado para a parte baixa, de esfriamento, de mormidade. Nem esfriamento, é de mormidão na casa do Senhor. Detestam a verdade. Se Jesus pregasse o sermão que ele pregou e os discípulos forem embora, hoje a maior parte da igreja ia embora. Muita minoria ficaria. E para terminar,
pacífico sou. Olha o que Davi está dizendo, pacífico sou. Mas em eu falando, já eles estão em guerra comigo. O pastor não quer ter guerra. É só ele deixar o povo vir, ficar do jeito que quer e ele apoiar. O cara tá errando, a mulher tá errando, o jovem tá errando, você fala, é isso aí, vai lá, continua. E aí vem uma desculpa. É duro demais. Eu preciso de remédio, tá sendo duro. Mas peraí, você precisa de remédio que você machucou involuntariamente ou você caçou o machucado com a própria mão? E ontem, quando eu discipulava, esse rapaz está recuperando de um acidente, que ele quebrou a perna, fratura exposta. E ele falou ontem, falou, pastor, cada vez de trocar os machucados, que dor, pastor. Tem momento, querido, que ferida para cicatrizar, tem que chegar sabão nela, tem que chegar iodo nela, tem que esfregar. Sim, tem que tirar as bactérias. Só que todo mundo quer cicatrizar com as bactérias lá. Está no erro e quer que as pessoas apoiem o erro, porque não pode falar. Porque senão o pastor é ignorante, o irmão não ama ele. E Davi então está dizendo, olha, eu fico calado. Mas quando eu resolvo pronunciar a verdade, já fazem guerra contra mim. Já fazem guerra. Num ambiente, querido, onde a luz é incompatível com as trevas. O mal está sempre provocando o bem. As brigas estão sempre tentando, aleluias, extinguir a paz. O errado está sempre querendo demonstrar que o erro é que está certo. No mundo em que a mentira muitas vezes falada se torna verdade e a verdade cada dia mais está se tornando mentira. Mas não podemos sucumbir a isso. Continuemos andando na verdade, desejando a verdade, querendo a verdade. Ainda que a treva vem querer te sucumbir, querido, a luz vai raiar. E nessa manhã, neste dia, o Senhor diz para mim, para você, nessa densa treva, haja luz. E a treva vai ter que bater em retirada da sua vida, sim, sim. Tornamo-nos infelizes, ansiosos para ir a um lugar bem distante da presença de Deus. Quantas pessoas estão infelizes, ansiosas para ir a lugares que afastam ela do Senhor, tem cedido a isso. Tem cedido a isso. Sabe por que isso acontece? Porque vivem constantemente em meio às pessoas más. As más conversações corrompem os bons costumes. Só que Davi guarda o seu coração. Só que Davi não deixa se corromper. Só que Davi não se entrega. Aleluias. Este salmo, querido, é uma lamentação individual de um homem que se vê rodeado por inimigos que os caluniam em uma região hostil. Sim, ele grita por livramento, pedido de retribuição e lamento pela paz. Sim, amado. Sim. Agora, pastor, diante de tudo isso, o Senhor tocou em várias áreas da minha vida. Eu creio, porque Ele te viu. E em meio a esse grande conflito, o que eu devo então fazer? Esperar, querido, voltar a ser a pessoa usada a outra hora que você era. Confiar que a nova Jerusalém está chegando. Fique firme.
Fique firme. A cidade da paz está chegando para a sua vida. A paz adentra hoje. Eu libero essa palavra. Eu libero essa palavra no contexto que a sua vida está envolta. Eu libero que a paz está adentrando hoje. Eu libero isso. Eu libero, querido. Enquanto essa esperança não se concretize, oremos. Oremos, oremos, busquemos, nos rendemos, nos afastemos dessas pessoas e nos aproximemos da vontade, da graça, do poder e da unção renovadora de Jesus Cristo. Oremos, oremos pela direta intervenção divina em sua vida, em minha vida, em nossa vida, porque eu creio que essa intervenção chega hoje. Rabadará, sorecalavaxandarábia, riabassobedecalavaxandarabadacalabás. Reavivemos-nos, querido. Voltemos para a palavra. Voltemos a ser, ainda que taxados como os quadrados, exagerados, mas pratiquemos a verdade da luz da palavra. Voltemos para o evangelho de verdade e saiamos do evangelho de engano que temos vivido e praticado. Reavivemos-nos. Sinta o que eu estou sentindo. Reaviva, ó Senhor, a obra na vida dessa pessoa. Reaviva os projetos do Senhor. Traz de volta, querido, a glória de Deus sobre o teu lar. Abadacanturi calabaxere bede calabá. E abasubedecandore kenere kendui calavassore mene calava. E abadubedecandarabassore kente kene mandara saio. Oh, rabassobedecalabás. Sim, sinta a presença. Seja reavivado nessa manhã. Volta hoje. Se entrega a verdade, a verdade, a verdade. O único que nunca se firmou na verdade é Ele, que é o Pai da mentira. Tu não nasceu para ser filho da mentira, mas tu nasceu para ser filho daquele que se firma todos os dias na verdade, porque Ele é a verdade que liberta. Sim, Ele é a verdade. Oremos, querido, pela intervenção divina agora. Reavivemos nessa manhã, agora. Reavivemos. Sim, reavivamos na presença do Senhor. Você que pode, querido, escute, escute. De repente assim está a sua vida. Escute, escute, nós vamos orar. Nós vamos orar, Elisângela, nós vamos orar, Simone, Natália. Nós vamos orar, pastor Meneghelli. Sim, nós vamos orar nessa manhã por você, amado. Nós vamos, mas escute isso antes. Vê se esse hino não é a realidade que você está vivendo. Rabadará, sorecalabaxandará. Riabassobedecalabaxandará. Rabassobedecalabaxorequente acalabanturicalabá. Escuta. Olha aí, amado. Diga isso novamente. Diga. Olha aí, querido. Olha aí, amado. Rabadacalavaxorebedecandarabaxerecalavás. Ria calava sobede calava xandarabada calabás. Brabantubede cantoro quente que andarabadore quente que anamandarabadara calabás. Olha aí, querido. Aleluias. Oh Deus, olha aí. Olha aí, querido. Diga isso nessa manhã.
Olha aí, querido. Oh, Deus. Deu vontade, não deu, de largar o arado, fugir. Você vai ficar fugindo até quando? Para de fugir, querido, dos altares, e corra para o altar nessa manhã. Aleluias. Vai, querido, vai para o altar do Senhor nessa manhã. Vai para o altar do Senhor nessa manhã. Volta, volta, volta. Volta, amado. Volta. Sim, volta. Volta agora, agora. Dobra seu joelho aí onde você está. Aleluias. Oh, Deus. Escute. Oh, Deus, usa-nos, Senhor. Oh, Deus. Usa essa pessoa, Senhor. Usa essa pessoa, Deus. Usa essa pessoa, Senhor. Usa, Senhor. Usa, Deus. Usa. Usa, Senhor. Irmão Fernando, usa. Usa, Senhor. Usa. Aleluias. Usa, meu Deus, usa, Senhor, usa. Usa essa pessoa, Senhor. Usa. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Irmã Cláudia, sinta a graça de Deus, sim. Vale a pena, querido, servir ao Senhor. Vale a pena. Sim, vale a pena. Confia nele de todo o teu coração. Confia. Não, querido. Se você tem feito isso, você tem fugido da graça, da glória, da unção de Deus. Volta hoje. Aleluias. Aleluias. Deixa ele te usar, querido. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te usar poderosamente. Deixa ele. Deixa ele te tocar nessa noite, nessa manhã. Aleluias. Rabadacalavachore calavachandarado. Rabadacalassube-alamandarabadacalavaço. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 8, olha o que o Senhor diz para mim, para você, neste dia. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Rabadacalá, chore calabaduribede calavás. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e das línguas
fraudulentas. Guarda essa palavra liberada sobre a sua vida, querido. Quero orar por você agora. Eu quero ministrar, querido, uma oração sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Você que está afastado aí nesse momento, você que precisa voltar para os caminhos agora, nesta hora. Ei, deixa a luz voltar a brilhar em meio a essas trevas. Sinta a mão de Deus te pegando. Sinta Ele te dizendo: filhinho, eis que coloquei uma porta aberta diante de ti. Porta essa que ninguém pode fechar. Eu conheço as tuas obras. E ainda que com pouca força, não negaste a minha palavra e nem o meu nome. Deus, eu sei, Senhor, que Davi, ao escrever este salmo, ele estava perdendo uma pessoa que era um baluarte, um referencial. O grande profeta Samuel agora era recolhido às mansões celestiais, Senhor. Deus, eu não sei o que essas vidas têm perdido ao longo da caminhada. Eu não sei se é ente querido. Eu não sei se perderam líderes a qual eles se espelhavam, elas se espelhavam. Deus querido, e o Senhor precisou levar Deus para longe, para outra cidade, até mesmo recolher para o Senhor. E essa pessoa vem, ó Pai querido, atrofiando, essa pessoa vem cada dia mais se distanciando da Tua presença. Cordéis da morte a cercam. Sepulturas, Deus, são abertas todos os dias para ele, Senhor. Tristezas, rancores, inveja, ódio, calúnia, Senhor. Pessoas lhe viram as costas, Deus. Deus, que ela compreenda, Senhor, que o Senhor quer restaurá-la, e muitas vezes para restaurá-la, ela precisa ouvir certas verdades que não quer ouvir, Deus, porque tem feridas que precisam ser lavadas com, ó Pai querido, situações que vai sangrar novamente, mas se faz necessário para uma boa recuperação, Senhor, para um bom sarar, Deus. Oh, meu Deus, tira esse ódio, tira esse rancor, tira, Deus querido, ó Pai, essa dificuldade, Senhor, dessa pessoa voltar aos Teus caminhos, meu Pai. Oh, Deus, que ela se sinta amada novamente, Senhor, pelas pessoas, não pelo Senhor, porque o Senhor nunca deixou de amar essa pessoa, não. Senhor, que nós venhamos resgatar novamente a palavra da verdade, Deus. Doe quem doer, custe o que custar, Senhor. Que essa palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Deus. Que essa palavra venha ser tatuada na tábua do nosso coração. Não como, ó Pai querido, as pessoas têm tatuado o corpo, que é passageiro, é pó, mas que a verdadeira tatuagem vem de dentro para fora, Deus. Toma essa mulher, toma este homem, reescreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Cura, Pai, cura, Deus, a alma ferida, o coração dilacerado. Toma nas tuas mãos, Pai. Que essa pessoa deixe ser cuidada pelo Senhor. Deixe ser guardada pelo Senhor, Deus. Deixe ser confrontada pela Tua verdade. Que ela se deixe ser forjada pelas Tuas mãos, Senhor. Deus, eu abençoo esses lares agora. Essa vida que conserta com o Senhor. Reescreve o nome dela no livro da vida. Apaga os pecados dela, as transgressões, Senhor. Limpa, Pai. Que ela volta a ter temor e ter desejo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu ministro libertação dentro deste lar.
Satanás pega toda a sua atrevidão, pega toda a sua escuridão, pega todas as suas afrontas, pega todos os seus laços, os seus dardos peçonhentos. Sai agora, bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro libertação sobre a sua alma, sobre o teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você diz amém, querido? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida no decorrer de todo o restante deste dia. Releia o Salmo de número 120 e seja abençoado pelo Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco, né? Nossa irmã Cláudia de Jesus, nossa irmã Elisângela, nossa irmã Natália, pastor José Meneghelli, diácono Carlos Beroli, irmão Fernandinho, minha prima Jennifer. Que Deus venha abençoar, querido, cada um de você neste momento, tá? A irmã Simone Barbosa. Que Deus venha abençoar a família de vocês. Vocês que estão nessa live compartilhada, que não faz parte do meu grupo de amizade. Eu quero agradecer você que quer ser, né, nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Leonardo Malaquias, no Instagram, Leonardo Malaquias Tavares, no canal do YouTube. Vai lá, querido. Vamos chegar a 100. Falta você que tem, né? Você que tem um canal no YouTube, me segue lá no YouTube, vê lá os cafés com pão que tem lá. Deus vai abençoar a sua vida. Dá um like lá, dá um joinha, senta o dedinho lá, se faz necessário, nos ajude a propagar o reino de Deus. Compartilhe as mensagens, querido. Me ajude a alcançar lugares que meus pés não vão poder ir, mas que a minha voz pode alcançar através da sua fé, através da sua amizade, tá certo? Você, querido, que tem o coração aberto para a obra de Deus, quer ser um mantenedor aqui da obra Jardim Atalaia, Igreja Metodista Brasileira Jardim Atalaia, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Corre lá, nos ajude, invista. Só uma forma de demonstrarmos que temos amor por pessoas é com ação. Ação com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa primícia, com a nossa oferta missionária. Então ame vida, colabore, vem estar conosco no culto presencial aos domingos, na Escola Bíblica Dominical. Volta agora à normalidade, a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e o culto à noite às 19 horas, tá? Nós sabemos que de manhã a escola bíblica não é culto, volta à normalidade, a escola dominical. Então, os obreiros aí, os membros aí, lembra que há uma agravante no estatuto de regimento interno da pessoa que não é aluno da escola bíblica dominical, não serve para ser obreiro na Wesleyana. Aquele que não senta para aprender não está para falar. Amém? Então, se faz necessário você ser aluno da escola bíblica dominical. Então, se você não matriculou, volte a se matricular. Tá? Vem estar na escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e às 19 horas no culto de primícia. Traga a sua primícia, traga o seu quilo, vem estar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, querido, nós vamos ficando por aqui. Retornamos no sábado às 9h30 da manhã. Você que perdeu o café com pão de terça-feira, já está lá no canal, corre lá, né? Nós encerramos aí a sequência do Salmo 119, corre lá para assistir a terceira parte. Amanhã vai estar disponível, tá? Para você compartilhar com os irmãos no canal lá, o café com pão de hoje. No mais, aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que chegou agora, que Deus abençoe a igreja a qual você congrega, aos seus pastores, seja abençoado, obedeça, querido, aos homens e mulheres de Deus que zelam pela tua vida e pela palavra da verdade, seja com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou ficando por aqui, ó, um beijo do gordo, amo todos
vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve o seu rosto e que te dê a paz do Senhor. Até sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Café com Pão. Projeto que nasceu do coração de Deus para abençoar